Olá, tudo bem? Deixa eu já mandar a solicitação. Não, opa, Tá me ouvindo agora? agora eu estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, Aline? Como é que estão as coisas? Olha, aqui tá com bastante frio, esfriou bastante, mas estou bem. Bom, E você? você sabe que, dada a idade e outras coisas, eu estou totalmente fechado aqui em casa, né? Eu me fechei, digamos assim, o meu ascendente é leão, então eu estou na toca. Tá certo. Ai, que legal. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero comentar que muita gente mandou direct achando bacana a iniciativa de trazer você para conversar com a gente, porque, enfim, devido a essa pandemia toda, a sua figura, né, a figura de um psicólogo está mais requisitada do que nunca, né? Ai, Aline, apesar que a gente sabe que você também é uma pessoa muito estudada, né? Você tem filosofia, tem história, tem psicopedagogia. Quer dizer, eu vi que no seu currículo você até foi bem humilde. Mas é bom, porque assim a gente, Ah, assim o bate-papo vai ser. Você vai contribuir muito para o nosso bate-papo. Ai. ótimo. Então, Paulo, se apresente para o pessoal. Ai, é só o pessoal chegando. A Thaís, se apresente, Paulo, para o pessoal. Ah, Fale quem é, é você. basicamente, vamos falar aí o que interessa, né? Eu sou administrador, sou psicólogo, trabalhei muito tempo com TI e eu gosto muito de estudar e poder estar elaborando coisas que sejam úteis, né? Elaborar coisas é mais fácil, serem úteis é um pouco mais difícil. Sim. Paulo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Antigamente, as escolas, elas eram os melhores locais onde ocorriam a socialização das crianças. O que você sente agora, né? O que está acontecendo com essa pandemia? Como que está Ah, sendo? Fale um pouco. digamos assim, né? Quando nós estamos, foi uma virada na nossa vida, né? Eu diria que nós temos, assim, eu estava, quando você parte para a ideia que você tem que ficar em casa, que você vai ter que efetivamente lidar com a família de outro jeito, lidar com suas vontades de fazer as coisas de outro jeito. Então, o principal que eu vejo é que se perde a rotina, se perde muito como eu lido com todas as minhas coisas. E começando por Certo. uma abordagem mais ampla, eu diria até o seguinte: de repente, eu tenho pessoas que do meu trabalho que mandam mensagens durante o dia todo. Tá, ok? Eu tenho, se a minha esposa, por exemplo, também está home office, eu tenho dificuldades em sincronizar tempos. Tá? E na medida que eu tenho crianças, e aí seria bom até a gente dizer mais ou menos o tempo, a idade delas, crianças pequenas trazem uma necessidade de atenção maior que uma criança não, desculpem, hein, do que adolescentes para
adultos. Quer dizer, eles conseguem estabelecer um ritmo de acordo com um esquema, digamos assim, compatível com a casa. Agora, nós também podemos dizer que muitas das coisas que nós fazemos vai se alterar. Por exemplo, quando você fala sobre a escola ela é um local de socialização. Quer dizer, é onde a gente conversa, onde as crianças conversam entre si, onde elas se mordem, onde elas se batem, onde elas se entendem. Sim, certo? Onde elas vão socializando, né? Isso. Socializando é um nome bonito, né? Sim, que é o nome pedagogicamente falando. Mas é politicamente correto, né? Academicamente correto. Politicamente correto. Então, o que acontece? Isso, quando eu trago as crianças para casa, eu corto esses vínculos. Ou, pelo menos, eu mudo esses vínculos. Por exemplo, se eu tenho... hoje, eu tenho que me adaptar aos meios de tecnologia, querendo ou não querendo. Eu tenho que... E esse é um esforço que vai depender muito da idade de cada um. Eu vou dar um exemplozinho facinho, até que aconteceu comigo ontem. Ontem, a minha netinha veio conversar, que ela queria passar um tempo brincando. Bom, primeiro eu tive que marcar o horário, que é um negócio meio estranho. Porque, às 17 horas, até às 18, a gente pode brincar. Meio absurdo, mas é o que a gente conseguia fazer. Por outro lado, ela pegou e a gente estava conversando, ela brincou de stop. São coisas que provavelmente vieram da escola. Quantos anos ela tem? Quantos anos ela tem, a sua netinha? 7 para 8. Ela está no 2º ano já. Isso. Olha! Que bacana, Paulo! Oi? Que legal! Sim. E ela é uma menina, assim, bem ativa. Mas o que me chamou a atenção foi o relacionamento dela com o computador, com o PC, com a internet. Enquanto ela estava fazendo algumas coisas, ela estava buscando no Google se estava certo, se não estava certo, e estava brincando de stop. E aí ela estava, assim, dando uma... Nós combinamos que não valia a pena, não poderia roubar de procurar lá antes. Mas, em seguida, ela estava fazendo esse movimento. Então, o que a gente percebe? Isso é algo que eu ainda não tenho incorporado. Eu estou tentando incorporar isso. Por exemplo, só para a gente fazer aí um comparativo, né? Quando eu estou atendendo uma pessoa online, eu já estou me acostumando se eu vou indicar um livro, ou se eu vou indicar um filme, ou se tem... A gente já faz a troca eletrônica e no mesmo momento. Vai pelo WhatsApp, vai... E mais ainda, né? Assim, coisas que estão sendo obrigatórias, entre aspas, para a gente tem que usar Skype, tem que usar Google Meet e todo aquele negócio. E as crianças, elas estão aprendendo isso direto. Agora, essa parte é boa. Tá? Agora fica o seguinte, né? O contato humano com outras pessoas fica prejudicado. Fica comprometido, né? Sim. O que acontece, né? Eu acabo... nós temos feito uma espécie de alternativa no seguinte sentido. A gente tem mantido um grupo de família, que as crianças também estão. A gente tem aniversários, a gente usa um Google Meet da vida, junta todo mundo. Ai, que legal! Que bacana! Muitas escolas fizeram a festa junina no mês passado, assim também. Né? Cada um comemorando, fantasiado, né? A seu modo, em cada casinha, fizeram isso, porque de fato
né, a pergunta principal, né, desse primeiro momento é essa. A escola ela tem um papel fundamental na socialização. E com a pandemia, tudo se reconfigurou. E a Thaís, ela subiu uma pergunta interessante. Ela comentou assim: as crianças se adaptam mais facilmente a novas realidades, né? Ou nesse caso, não? Você comentou que a sua neta já estava super aceita. Digamos o seguinte, sim, elas se adaptam melhor e mais rápido. Elas conseguem trazer, lidar com essa informação, porque elas são, o pessoal diz que ela é native, ela é nativa, ela já nasceu com isso disponível. Então, para ela, é tranquilo ela mexer numa tela que é touch, é tranquilo ela entrar numa conversa pelo Skype. Então, esses aspectos, eles ficam preservados, só que eles ficam modificados. Por exemplo, uma criança que tenha contato com pai e mãe o dia todo, e um pai e mãe que tenha contato com as crianças o dia todo, isso gera uma certa tensão. É um processo normal, na medida que eu vou verificando como é que o outro como no dia a dia. Então, essa criança, como ela está acostumada a uma determinada rotina, digamos o seguinte: antes, papai e mamãe pegavam o carro e iam trabalhar, para cada um no seu lugar. Ela, de repente, e ela ficava com alguém, com um cuidador, de repente ela vê o pai e a mãe em casa. Então, o que significa isso na rotina dela? Ou seja, que dia que é sábado e domingo que a gente costuma passear? Costumava, porque agora também não dá para passear. Que dia que meu pai está trabalhando? Ou será que ele está fazendo o que eu faço no micro, que é ficar nas redes sociais? Quer dizer, o que é? Ou a minha mãe? Será que a minha mãe está conversando com as amigas dela? Ou será que ela está trabalhando? Por que eles ficam nervosos quando eu apareço no quarto deles ou no escritório deles? Então, isso implica numa reorganização da criança. Ela tinha um determinado esquema, rotinário. Poderíamos chamar desse jeito, que tem que ser realinhado. E algumas coisas são mais ou menos inconscientes. Por exemplo, se eu tenho uma rotina de levar a criança para a escola de manhã cedo, ela sabe que aquilo lá é o começo do dia. Agora, se a gente está em casa, isso começa a ficar meio nebuloso, meio confuso. Por quê? Porque, de repente, o pai e a mãe vão até tarde, fazendo alguma atividade, e elas querem acompanhar. Por outro lado, a gente nota que essa ideia de socialização, ela teria que ser elaborada de uma forma só pela internet. É complicado. Primeiro, eu particularmente, eu vejo algumas dificuldades básicas. Você passar mensagens pelo WhatsApp deixa a desejar. Tá? Primeiro que eu não sei, bom, isso sou eu, tá? Desculpa aí quem é mais novo. Eu não sei quais são os iconezinhos. Então abre aquele monte de iconezinho e até que eu não saber... Fica dúbio, né? Mas até que eu não saber, tudo bem, eu não uso e pronto. Agora, de repente, a criança usa e eu. Como é que eu vou interpretar aquilo? Por outro lado, quando a gente cai por um bate-papo em que eu estou vendo o outro, tá? É lógico que eu perco um pouco do body language, daquilo que eu percebo na criança como um todo. Mas nós vamos ter que partir do princípio que nós vamos ter que nos olharmos nos olhos e pronto, né?
Alguém aí está perguntando como suprir Sim, essa falta de de socialização. socialização. Aí, Porque isso que você falou é verdade, porque muitas crianças estão sem ver os avós, porque assim, a socialização das crianças ficaram comprometidas num primeiro momento pela escola, que era algo, como você falou, de segunda a sexta, toda manhã ou toda tarde, aquela programação toda. Mas, em contrapartida, tem a socialização familiar, principalmente dos avós, né? Casa de vó é uma festa de vó, enfim, os momentos das visitas. E por conta da pandemia, ficou meio comprometido também. Que a criança pode ter um vírus, enfim. Como suprir essa falta de socialização? Aí, nós temos dois aspectos. Nós temos um aspecto conceitual a ser considerado, que é o seguinte: isso é uma condição que corre o risco de perdurar. Quer dizer, Meu Deus, não! Pretende chegar a vacina. Eu também. Eu lembro que quando eu ia na casa da avó, eu adorava ficar mexendo nas gavetas. Hoje em dia, acho que nem mais gaveta tem. Então, o que acontece? Esse é um aspecto que exige que esse processo de suprir essa socialização, ele seja não só pensado, como seja implementado. Quer dizer, eu tenho que ir criando maneiras de estar fazendo essa relação. Isso vale, assim, eu diria que um dos pontos é realmente inventarmos algumas brincadeiras, algumas atividades que possam ser feitas por um grupo dentro do micro. Um Google Meet da vida família. E dentro da família. Google Meet, sim! Em algo que possibilite ter várias pessoas conversando. Porque nós estamos usando algo semelhante, o Instagram. O Instagram, eu acho que ele permite 2. O WhatsApp permite 4. Quer dizer, então cada um tem o seu limite. E a ideia é que o pai e a mãe orientem e deem esse suporte. Ou seja, de certa forma, cabe ao pai e à mãe criarem essa rotina, criarem uma estrutura para as crianças, de modo que elas saibam ou que elas se acostumem a um horário de acordar. Socialização. Tá. Não. Primeiro, é porque eu tenho que colocar isso dentro de um padrão de horário. Por exemplo, quando eu vou à escola, eu tenho eu tenho aulas e eu tenho intervalos nos quais eu posso conversar e bater papo. Eu, criança. Então, o que acontece? É importante que eu tenha uma definição desses horários também em casa. Então, eu tenho que ter um horário específico para socialização, para conversar. Eu já vi algumas pessoas, apesar que isso é um movimento mais difícil, fazer o seguinte: fazer uma comidinha, tá? E levar para cada uma das pessoas, tá? Mas aí dá um trabalho, hein? Tem um trabalho para papai e mamãe aí. A logística. Mas o que acontece? E aí, naquela hora, você pega e todos abrem o pacote, todos comem junto, conversando sobre aquilo. Quase como se fosse uma festinha. É uma alternativa. Gente, eu fiz isso. Eu fiz uma pizza com umas amigas, cada uma pediu a sua pizza, e aí quando chegou, olha que coisa! Quando chegou, a gente subiu o WhatsApp e a gente comeu juntas. As crianças fizeram isso nas festas juninas, né? Muitos colégios comemoraram assim.
E eu acho que você falou é importante, Paulo, como a socialização é crucial, né, para o desenvolvimento psíquico das crianças e até mesmo nossos, né? É importante reservar na agenda um horário para fazer um video call. Sim. Fazer, né? Porque eu também, a Thaís comentou que ela tem dado aula de origamis para as mães e avós, que logo me pedem um horário para as crianças da casa também. E eu tenho dado aula online. E é engraçado, porque eu sou muito sinestésica, que nem você, eu sinto falta, que nem você falou. Quando a gente conversa só por WhatsApp, não é a mesma coisa. Pode ficar dúbio, você perde a linguagem corporal da pessoa. Só que o vídeo rola uma coisa louca, porque você cria conexão. Então, eu tenho alunos que eu só conheci por vídeo, e que criou uma conexão muito louca. As crianças querem mostrar os pets, né? Ai, Pro, vem ver meu pet. Olha o meu álbum, olha minha foto quando eu era criança. Então, cria. É precioso, né? Manter a comunicação, mesmo que remotamente, utilizando, né, esses gadgets da atualidade. Isso... Por favor. Pode falar. Não, continue. Aproveitando o seu pitaco de psicólogo, que você já pontuou, né, para quem chegou um pouquinho depois, você já apontou da importância da socialização para as crianças, da importância de se manter uma rotina para essas crianças, porque a rotina que elas tinham foi perdida. No entanto, tem que ter ordem na casa. Então, papai e mamãe devem comunicar às crianças e falar, olha, por exemplo, eu vi muitos casais fazendo isso. Se a criança estuda de manhã, ela vai acordar, muitas até colocavam uniforme para fazer a lição, o homeschooling. Manter, né, no rotinário da criança, tudo certinho, e manter um horário de socialização. Agora é hora de você falar com o tio, agora é hora de você falar com a tia, e assim sucessivamente. Mas como você é um psicólogo incrível, psicólogo, administrador, tem mestrado, uma pessoa muito culta, eu quero que você me diga o que você achou do homeschooling. Compromete o aprendizado das crianças? Me conte. Tá, primeiro, muito obrigado. Ok? Aquela velha história, se você reconhece é porque você também tem, né? E ai, obrigada. o que acontece? O homeschooling, ele se tornou um problema, mas pelo seguinte, em algumas matérias que eu estou fazendo, alguns cursos, o pessoal optou, na realidade no mestrado, eles tiveram diversas opções, né, de pegar, mandar todos os textos, mandar só áudio, uma ou outra pessoa usou Google Meet, mas o que eu percebo, e para as crianças, houve uma coisa ainda um pouco mais complicada, porque eu tenho, enquanto para o adulto, eu posso confiar um pouco mais na autonomia dele, para a criança, eu tenho uma dificuldade a mais. Eu tenho que ter um homeschooling que crie atenção, que faça o engajamento das crianças. E isso não é tão simples, você sabe disso. O que vai acontecer? Aliás, eu acho que você faz um bom trabalho em relação a isso, na medida que você complementa algumas coisas para algumas crianças que têm essa possibilidade de estar com você. E o que acontece? Eu vejo que esse processo exige uma readaptação profunda. Recentemente, eu vi uma notícia de um professor com o máximo de boa vontade, falando assim, eu passei tudo o que eu fazia para online. Ok, mas não é bem assim, né? Quer dizer, não tem coisas que eu consigo fazer no online, tem coisas que não. Sim, e aí, principalmente a alfabetização.
Pois é, existem. Então, existe um esforço extra de papai e mamãe, que às vezes tem disposição, elaboração, conhecimento, para paciência, né? Para fazer, para ficar com a filha, Ou repetir. me contratam. Porque assim, esse processo. Deixa eu comentar uma coisa que eu acho interessante, está levemente ligado a isso. Eu entendo, eu trabalho muito com startups, e eu estou vendo um movimento, uma tendência, a maior parte dos cursos serem cursos livres. No seguinte sentido, eu não preciso necessariamente fazer um curso acadêmico padrão. Eu não quero entrar no mérito se isso é válido ou não. Eu estou só comentando o movimento. Então, assim, nós estamos vendo aparecer algumas coisas como cursos EAD específicos de uma linguagem, específicos de um tema. Recentemente eu entrei num EAD específico sobre política. Então, o que acontece? Eu talvez não precise mais de todo aquele conjunto acadêmico. Isso vale para todo mundo. Quer dizer, essa tendência ela é um pouco complicada porque reduz a avaliação crítica das crianças. Então, eu entendo que uma parte significativa também do ensino, do homeschooling, é dotar as crianças de uma análise crítica. Será que esse site é válido? Será que esse site não é válido? Isso para as que já estão entrosadas. Agora, para as criancinhas que estão em processo de alfabetização, nós teríamos que ter coisas novas. Sei lá, algo a ser pensado seria, por exemplo, nós temos alguns aplicativos que ensinam a segunda linguagem, inglês para nós, ou ensinam alemão, de uma maneira mais próxima de um jogo, uma gamificação. Mas agora... Ai, a gamificação é verdade. Eu fiz um curso, inclusive no IFE, que falava de metodologias ativas de ensino. Isso. Inclusive, eu dando aula para um dos meus alunos essa semana, eu trabalhei o conto da Branca de Neve, e aí tinha uma pergunta. A Branca de Neve, quando nasceu, ganhou tais e tais presentes. O que você daria para ela? Aí o meu aluno, eu daria o app do All Kids. Eu falei, olha, por quê? Porque ela tem que aprender inglês desde cedo. E isso são coisas assim. Perceba que essa criança, ela já está integrada no outro mundo. Nossa, totalmente, Paulo. Você precisa ver as pérolas que eu ouço. Às vezes compondo material didático, isso é um carro, né, de sílaba. Não, é um Tesla, é um Cybertruck que vai sair em 2022. Aí você fala assim, acabei de aprender, né? Aliás... Exatamente, porque isso eu devo muito à Kelma, da empresa Lume, que está inclusive nos acompanhando. A Kelma me ensinou muito isso. A gente que é professor subestima muitas vezes os alunos. Os alunos não vão saber isso, não vai saber que é um Tesla, não vai saber que é um Land Rover, sabe? Fala que é carro. E aí a criança já vem com o ano, com a marca. Mas você conhece artistas? Então, as crianças têm um repertório, né? Tem um currículo oculto que vem da família, enfim, é muito bacana isso. Eu diria que exatamente isso que você comentou reflete também uma nova postura do ensino e da própria educação, que, de certa forma, hoje a orientação principal é hierárquica, de cima para baixo. Ou seja,
Eu não diria todos, existem pessoas como você que têm muito bom senso, mas algumas pessoas, realmente, elas começam a dar aula como se elas estivessem sentadas num trono. E esse modo de trabalhar, de estudar, de viver, está sendo substituído por um modo que cria anéis de relacionamento. Então, hoje, eu tanto posso pensar em desenvolver um serviço, sei lá, entrega, que seja, como eu posso pensar em fazer uma parceria com alguém. Então, isso exige exatamente isso que você comentou. Eu tenho que ter uma abertura onde cada um possa se expressar e mostrar, mostrar não há necessidade, trazer o seu conhecimento para um repertório comum. E isso muda, inclusive, o que a gente chama de sucesso. Porque, vamos e venhamos, né? Como é que aquelas ideias de heróis do passado, desde Superman ao super moleque que entende de tudo, muda. Eu estava até pensando, conforme nós estávamos falando, eu estava pensando num trecho de pessoas que eu conheço, que alguns adolescentes, ou quase chegando lá, e que eles participam de jogos em conjunto. Pode ter time, pode ter... são disputas, tem campeonato, tá? E só que fica uma situação, dentro do meu ângulo de psicologia, que nem sempre esses contatos são identificados. Às vezes é só apelido mesmo. Então, quer dizer, isso fica muito anônimo, que é um dos efeitos que a gente percebe exatamente decorre do problema de socialização. Se eu tenho a família fazendo algumas brincadeiras, mesmo que sejam coisas simples, eu mostro o prato que eu fiz, eu mostro alguma coisa que eu arrumei, eu faço alguma brincadeira em conjunto, são coisas que vão mantendo os laços afetivos num nível menor do que antes. Mas são alternativas para isso. E como ajudar, Paulo, como ajudar as crianças no isolamento? Acho que você meio que já respondeu essa pergunta no tocante a manter uma rotina nova, manter a socialização. Para os professores que estão nos assistindo, trabalhar com metodologias ativas, como a gamificação das aulas. Agora uma pergunta meio pinga-fogo. Como aliviar a solidão das crianças? Nós sabemos, né, que as crianças estão sofrendo de solidão. E como você mesmo pontuou, né, Paulo, a gente não sabe como que vai ser esse novo normal. Estão se falando que haverá o retorno das aulas em agosto. Contudo, caso entre o sistema em colapso, pode regredir, pode voltar, como alguns países já estão nesse cenário. Como aliviar a tensão a solidão, a tensão? Eu acho que não só das crianças, eu acho que, no geral, como aliviar a solidão? É assim, se a gente fosse fazer uma análise muito profunda, a gente diria que depois que a gente nasceu, a gente virou solitário, tá? Antes a gente estava num lugar maravilhoso, não precisava fazer absolutamente nada, quentinho. Agora, então essa solidão, ela tem que vir para a parte de terapia. Mas a solidão de contato, ela tem uma solução um pouco mais simples, que é o seguinte: eu não posso... Digamos que eu estivesse aqui falando com você, olhando no meu celular, olhando no meu notebook, você ia estar... todo mundo, não só você, como todo mundo que está assistindo, ia falar: o que esse cara está fazendo?
ele não está dando atenção para mim, ou seja, ele está me menosprezando. Então, uma das coisas que devem ser tomadas realmente como uma diretriz básica é melhor eu efetivamente parar o que eu estou fazendo, dar um tempo de atenção total. E atenção total não é ficar buscando rapidamente uma resposta. Não. É parar e ouvir a outra pessoa. Tá? A escutativa. Exatamente. Essa palavra é ótima. Quer dizer, eu tenho que, de certa forma, perceber que eu tenho que me concentrar na criança e ouvi-la falando. E entendê-la no seguinte sentido, de ir para o universo dela e perceber o que aquilo significa para ela. Eu vejo que tem assim, quando você consegue fazer esse movimento, que é de tira celular, às vezes pode ser 10 minutos, mas esses 10 minutos vão dar para a criança a sensação de pertencimento, de ser ouvida, de estar junto com a família. E sim, isso é uma coisa que tem que ser baseado, inclusive, numa postura, uma postura pessoal, que significa o seguinte, naquele momento eu estou sendo o pai, estou sendo a mãe, estou sendo o esposo, o cônjuge, e eu estou Falei certo, hein? Falei certo, não vem não. Falou certo, não falou cônjuge. Mas o que acontece? Eu começo a criar esse aspecto de ter também por dentro um eixo central que a criança pode confiar mais. Na medida em que ela percebe que eu estou realmente presente, e a gente percebe isso. Quer dizer, a gente percebe quando a outra pessoa está numa outra vibe. Digamos assim. Sim. Eu acho coisa... Tipo quando você quer falar com a mãe enquanto ela está assistindo novela. Game over. Você não vai conseguir falar com a mãe. A minha mãe era assim. Mas hoje em dia são as séries. É o Netflix, é verdade. Nossa, o pessoal entra naquilo e eu percebo, inclusive, alguns momentos que são interessantes, que está vinculado até esse aspecto de socialização. Como a gente vai vivendo nessa correnteza de coisas, digamos assim, a gente vai criando alguns hábitos de... Eu vou dar um exemplo. Há algumas situações que nós estamos em casa, tem um casal de jovens universitários, graças a Deus eles têm muita cultura, e de repente eles entram numa conversa que é específica deles. Então, eu me sinto, digamos assim, afastado da conversa. Tá? Quer dizer, eu não tenho como entrar ali e dar uma opinião. Né? Então, assim, esse tipo de situação, ele, digamos assim, tem que ser evitado e tem que ser incentivada uma participação. E essa participação hoje, que seria a socialização, passa a ter que ser feita em casa. E isso exige uma mudança principalmente pai e mãe. Por quê? Porque antes eu ia para uma festa, deixava as minhas crianças brincando com as outras e tudo bem. Agora não, agora eu tenho que perceber a minha parte nesse, como é que eu vou dizer, nesse processo. É desafiador. A solidão, voltando um pouquinho na solidão,
como é que eu vou dizer? A gente precisa tomar alguns cuidados, porque algumas dessas pessoas que vão para os jogos na internet, elas acabam aumentando a alienação delas. Elas se distanciam um pouco mais socialmente. Então, tem que tomar um certo cuidado. De certa forma, eu tenho que saber o que o meu filho está consumindo. É que nem antes, tá? A gente falava assim, ó, muita Coca-Cola, ops, desculpa, hein? Muito refrigerante gaseificado, talvez não seja bom, certo? Talvez aquele suco que você faz com pozinho não seja bom. Por aí vai. A gente tinha algumas coisas que nós controlávamos em termos do que a criança estava consumindo. Hoje, nós temos que ter uma clareza sobre o que ela está consumindo na internet. Eu diria, particularmente, eu sou contra a censura. Porque se eu tenho a censura hoje, quando eu atingir outras idades, eu não vou saber lidar com o que é bom, com o que é ruim. Então, eu entendo que é importante que os pais ensinem à criança o que é significativo, o que não é significativo, o que traz problema, o que pode trazer problema para ela, o que não pode. E, lógico que isso, a gente fica assustado, às vezes, com casos, não vou nem citar, mas casos aí desagradáveis que acontecem pela internet, mas assim, eu vou até trazer um fato chocante. A maior parte dos abusos são feitos na família. Sim. Então, quer dizer, se eu tenho esse problema na família, se eu deixo esse canal aqui aberto, que eu estou o canal de informação por internet, aberto no sentido de não ter nenhuma avaliação, eu estou expondo minhas crianças a Deus sabe o quê. E esse tipo de coisa tem algumas situações que a criança, ela se sente... Primeiro, ela pode se sentir indefesa. Desde pressão grupal, dos colegas dizerem, se você não fizer... Aqueles jogos que fazem com que a criança vá fazendo umas atividades. Momo, né? Era Momo, um que, né, viralizou ano passado. Diz que no YouTube, para os pais tomarem cuidado, diz que se infiltrava no meio da programação, porque isso que você está comentando é uma faca de dois gumes, é um pipinão. Por quê? Porque muitos pais deixam as crianças no YouTube, dá o tablet, deixa as crianças no YouTube, e esse Momo do ano passado, que viralizou, entrava no meio da programação. Então, é isso que você falou. Se você não sabe o que o seu filho está assistindo, o que o seu filho está mexendo, ou até você sabe, mas vai lá fiscalizar. Vai lá olhar. Fiscalizar um pouco forte, mas assim, eu entendo. Vai fiscalizar. Eu entendo que há necessidade de uma conversa, porque é o seguinte, as crianças, de uma forma geral, conforme elas vão crescendo e vão criando seus amigos, elas começam a não falar algumas coisas para os pais. A não ser que... Sim, adolescência. Meu Deus do céu, né? Para que eu vou contar para papai? Quer dizer, nem chamo mais de papai, chamo de pai, olha lá. Não. Então, aquele velho coroca, né? Que no caso foi... Então, esse tipo de postura, eu vi poucas famílias que conseguiram criar essa forma de relação muito agradável, onde haja uma troca efetiva. Por motivos A, B, C, D, acaba acontecendo esse tipo de situação. E aí, mas olha só, perceba que quando isso não leva a jogarmos a culpa na internet.
Antigamente, digamos assim, há algum tempo atrás, nas gerações, sei lá, X, Y, Baby Boomer, Z, anteriores, Baby boomers! isso é velho, isso é velho. É você, Quase, a geração baby por boomers! pouquinho eu ainda consegui entrar nela. Então, o que acontece? A gente também há uma situação do qual ambiente está sendo frequentado. Quer dizer, será que aquelas pessoas que são amigos do meu filho, ou os lugares onde ele vai, ou por aí vai. Quer dizer, como é isso? Eu não sei. Assim, mas também não vou acompanhar até lá. Eu entendo que a melhor maneira é você criar um elo de confiança com a criança, onde você, primeiro, você saiba lidar com os erros. Porque se a criança traz um erro para você e você pune gravemente, usa a varinha de marmelo, o que acontece? A probabilidade dessa criança vir a contar de novo aquela coisa... Não, Né? Não, não zerou. vou lá. Zerou. Então, a minha mãe, olha, minha mãe nos criou, né, muito bem, assim, porque a minha mãe, ela era muito amiga, minha mãe libriana, muito doce, tudo que eu quis fazer eu fiz, assim, mãe, quero fazer circo, mãe, quero fazer balé, mãe, quero fazer inglês, mãe, quero fazer alemão, mãe, quero fazer vôlei, tudo, assim, minha mãe vai. E a minha mãe tinha essa coisa do superego, sabe, a visão da psicanálise. Eu sou ex-fumante e o primeiro maço de cigarro a minha mãe pegou na minha bolsa. Minha mãe revistou com 13 anos de idade. Então eu acho que assim, tem que ter a conversa, tem que ter a confiança, mas é bom fiscalizar. Eu tô sendo advogada do diabo. Eu acho, porque assim, faz parte da adolescência esconder, mas é bom, sabe? Porque assim como numa certa idade as mães colocam aquela babá eletrônica e tal, eu acho que é interessante você, sei lá, de repente pegar o celular do seu filho, ver o que ele está conversando. Ou não? Esse é um assunto controverso. Novamente, eu entendo que eu lembro de um trabalho feito há alguns anos em que ele define os tipos de pai. Tem o pai autocrático, faz o que estou mandando. Tem o pai laissez-faire, quer dizer, a vida vai ensinar, larga o moleque lá. Tem o pai que auxilia, faz uma consultoria para o filho. E tem o pai que ensina o filho a decidir. Particularmente, você criar na criança um mecanismo que facilite ela se tornar um adulto competente, que não dependa de outras pessoas, que não entre num casamento para fazer uma relação de dependência, uma criança que consiga perceber se aquilo que ela está fazendo é porque ela está seguindo o grupo ou é porque ela quer pessoalmente, quer dizer, ela avaliou, eu não gosto de sorvete de morango. Está todo mundo tomando sorvete de morango? Eu vou tomar de abacaxi e pronto. Quer dizer, esses detalhes eu entendo que exige uma certa individualização. Por outro lado, digamos que nós estivéssemos juntos. Você confiaria em mim se eu olhasse o seu celular? Com certeza, eu sou do time que acha que não pode ter senha. Espera aí, isso é uma coisa. Eu estou olhando sem a combinação prévia. Porque sabe o que acontece? Não, aí não. Não, tanto que, inclusive, eu tive até uma questão com um ex-namorado meu, porque ele fez isso. Ele consultou sem falar comigo. E aí deu um teitei, porque ele viu uma conversa minha, que eu estava conversando com um estagiário, inclusive da casa do psicólogo, onde eu trabalhei. Eu falava, querido, não é isso.
E ele, você tá chamando fulano de querido? Eu, querido, não é isso, sabe? Já interpretou totalmente errado. Mas, enfim, acho que você tá certo. Acho que não é melhor não pegar celular de ninguém. Sim, evita, né? Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, Meu Deus! uma coisa que passa Uhum. muito transparente aí é o seguinte, se eu pego e brigo com a minha criança, e como nós falamos já, aumenta essa possibilidade pelo convívio, o que eu estou ensinando para a criança? Que a gente resolve problema brigando. Esse Hum, ponto nem sempre fica claro. É que nem isso vale para várias posições. Por exemplo, quando você dá uma receita, você pega e dá uma receita lá, faz assim, faz assim, faz assim e pronto. E você não explica para a pessoa quais são sim. os motivos. Quer dizer, então, de certa forma, eu tô ensinando essa pessoa a trabalhar do mesmo jeito. Entendeu? Quer dizer, Sim. a A fazer do Thaís mesmo até jeito. comentou aqui, pais que ensinam a decidir. Que bacana, Isso. né? Dando autonomia, enfim, preparando essa criança, esse jovem para a vida adulta de uma forma mais autônoma. É, É, por favor, acho que a gente está pode falar, quase. Não, não, é que eu acho que a gente está quase no horário, não está? é verdade. Vamos abrir para as perguntas? Vamos? Alguém tem alguma pergunta nesses minutinhos que nos restam para fazer? Aproveitem o Paulo, que é psicólogo, incrível. Se ninguém fazer, eu vou fazer uma Fica à vontade. pergunta. É, para os adultos, né? Muitos adultos também tiveram que se reorganizar por conta do home office, por conta da rotina com as crianças e tal. Como conviver com esse isolamento social? É, Ai, subiu uma, subiram uma pergunta. Se não fui uma mãe que ensinou a decidir, como começar? sempre perguntando para o filho o que ele faria. Como você resolveria? E aí, conforme ele responder, aí você vai incluindo os aspectos que ele deveria estar analisando. Eu não quero ir visitar a vovó. Ok. Como é que você decidiu isso? Eu não quero. Ok. E aí eu começo a explicar. E como a vovó vai se sentir? Como é que você acha que a vovó vai se sentir? Ah, Então, com isso, eu vou ajudando ele a criar os critérios de decisão de uma forma que ele crie uma autonomia. Há algumas crianças que respeitam só o que vem de fora. Há algumas crianças que fazem o contrário, só respeitam o que vem de dentro. Então, é importante que a gente vá criando uma lógica de decisão um pouco mais complexa, que lide com o ambiente também. E lide com ele, que foi o que eu falei do limão, do sorvete de limão. Certo? ai, Paulo, olha, muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Você que é um amigo, um padrinho de coração que conheço há longa data, há anos. Muito obrigada. Recomendo para todos que estão aqui, se quiser conhecer de perto o trabalho do Paulo, é @paulo.vaz. @Paulo Vaz FF. Eu vou escrever aqui, arroba Paulo Vaz FF. Para quem quiser acompanhar o trabalho seu, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom falar com pessoas como você.
e como com todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço. Ai, um beijo grande e até a próxima.